O momento de nascimento de um filho é considerado por muitos como um dos eventos mais emocionantes de toda a vida, uma vez que ele foi idealizado, planejado desde o surgimento do desejo de ter um bebê, o qual teria enorme felicidade para toda a família. Porém, em oposição a essa ideia fantástica do parto, em que a mulher seria assistida pela equipe médica e que ela teria todos os seus planejamentos para esse momento atendidos, a realidade é muito diferente, sendo a mulher deixada à mercê, muitas vezes, do desejo das ordens dos médicos. O conceito de medicalização foi proposto pela primeira vez em 1972 pelo ativista e escritor americano de sociologia Irving Zola, o que afirma que a medicalização representaria o movimento de expansão de jurisdição da profissão médica para os domínios de problemas relacionados a questões de origem moral, legal ou criminal. Muitos teóricos que criticam esse processo veem a medicina como um agente de controle social, à medida que ele transformava fenômenos sociais como o alcoolismo, a homossexualidade, o aborto e o uso de drogas em conceitos médicos, incluindo essas questões de domínio do saber e das instituições médicas. A medicalização do parto é entendida como qualquer intervenção no trabalho de parto, visto que esse é um acontecimento natural que pode ocorrer de maneira espontânea. Com relação ao contexto, né, da medicalização direcionada ao parto e o quanto deixa essa mulher vulnerável, tudo isso que eu falei para vocês tem uma relação assim, imensa, diretamente proporcional a essa relação com o profissional de saúde, certo? E a questão da informação. Gente, a informação é de extrema importância, certo? E essa informação ela só é possível com essa relação paciente e profissional de saúde. Seja ele um psicólogo, seja ele um assistente social, seja ele um enfermeiro, seja ele um médico, certo? Então, assim, eu preciso entender quais são os medicamentos, por exemplo, a analgesia que eu falei para vocês, né? É um momento de tanta vulnerabilidade ali, outras vulnerabilidades emocionais, vulnerabilidades subjetivas, de várias vertentes que vocês ainda não conseguem enxergar, mas vão conseguir daqui a um tempo, que a pessoa, ela não está ali para discernir muita coisa. Então, a importância de quem? Do acompanhante estar informado, do acompanhante estar por dentro do que está acontecendo, do acompanhante estar presente, do acompanhante não ser apenas um coadjuvante, e sim um participante daquele processo. Então, a informação, ela está do início ao final dessa entrevista no trabalho de vocês. E a medicalização está dentro desse contexto da informação. E aí eu digo, não apenas a medicalização, mas de várias intervenções desnecessárias, tanto no corpo feminino quanto no corpo da criança, daquela criança que acabou de nascer. Então, existem várias conduções, várias intervenções físicas, né, inclusive físicas, que não precisam acontecer. E aí a gente sabendo, se informando, a gente pode não estar tão vulnerável, principalmente quem está do nosso lado num momento como esse, né, a gente, enquanto mulher, pode não ficar tão vulnerável frente a esse poder de informação que nós temos. E o poder legal, sabendo a lei, tendo um plano de parto, entende? Então tudo isso, de certa forma, nos protege. Eu tenho 85 anos. Meu nome é Roberta Carmelita Faria Ramos. Quando eu tinha no mínimo 10 anos. Quando a minha mãe era parteira. Ela ia fazer o parto de todo mundo daquela região. Agora minha mãe era uma mulher que não sabia. Ela era assim como fosse. Hoje, na época de hoje, ela era analfabeta, mas uma mulher muito sabida, muito boa, muito disposta. Aí ela fazia parte de todo mundo naquela região. Ela sabia ler pouco, mas sabia. Aí ela ia de madrugada, o marido daquela mulher bem pobre vinha buscar ela para fazer o parto. Aí ela era noite de escuro, naquelas escuridão, não tinha lua, nada naquela época, naqueles dias. Aí ela ia, acendia um facho e ia. No escuro, o facho iluminava os caminhos bem estreitinho para ela passar. Ela só tinha medo de ter cobra no caminho. Chegava lá, ela fazia o parto daquela mulher bem pobrezinha. O parto era feito, ela ia sentada em um cepo assim, de madeira, um cepo assim de madeira. Aí ela se sentava e ali era feito o parto. Eu não sei, nunca vi não, porque naquela época, a menina de 10 anos, não via essas coisas, nem perto. Mas depois, quando eu fiquei grande, ela me contava. Aí
ela fazia o parto, depois pegava a placenta toda, limpava tudo e mandava enterrar a placenta. Dava banho no bebezinho, com bem dado, pegava aquela fazema. A fazema, não sei se vocês sabem o que é. É um negócio feito, um negocinho assim de planta. Aquela sementezinha. Aí ela queimava e botava assim a roupinha do bebê para ficar cheirosa. E o quarto da mulher que estava de resguardo. Aí a mulher, ela deitava ela na cama, com bem direitinho, e tapava os ouvidos dela de algodão para não entrar nada no bicho, nada. Fechava as janelas bem fechadas e tapava de pano as brechinhas que tinha. Agora a casa era de telha. Não existe casa de laje, era daquele povo bem rico. Aí porque ela tinha medo de uma cobra preta que entrava para mamar como os bebês mamavam. Aí ela, por isso que ela tinha muito cuidado. E não tinha eletricidade, não tinha luz, não tinha nada. A luz era de lamparina. Meus irmãos, como lá em casa teve 12 irmãos, foram 11 homens e uma só mulher. Então uma parte foi em casa e outra parte foi na maternidade, né? Uma parte foi com parteira e outra com os médicos, Isso, né? exatamente. Uma parte com a parteira e outra com o médico. Porque hoje em dia mesmo, tá tudo normal, isso tá tudo beleza. Mas antigamente, do meu tempo, lá antigamente, o pessoal lá que morava no interior, geralmente uma boa parte fazia tudo parte em casa, né? Então acontecia isso. Minha mãe teve 4 filhos, todos cesarianos. Inclusive é uma coisa bem interessante, quando minha irmã foi ter o primeiro filho dela, e ela trouxe à tona toda essa discussão sobre parto humanizado, foi bem assim incômodo para minha mãe conversar sobre isso, porque pareceu que falar sobre parto humanizado fosse meio que desqualificando o fato dela ter tido várias cesáreas, mas aí foi um choque geracional até elas se entenderem e ver que não era bem isso. É como se ela se sentisse mais incapaz por não ter tido partos normais, né? Mas no caso, na geração dela, era muito mais padronizada. Não sei o que é violência obstétrica. Bom, eu sei que é um tipo de violência que ocorre nos métodos de parto, né, que a mulher sofre, pode ser tanto pela equipe médica ou, né, por terceiros também. Sei alguns tipos de possibilidade de violência obstétrica também. Mas conheço um pouco do contexto, assim. Sei o que é, sim. Para ela ser identificada, ela precisa ser conhecida. De fato, a gente precisa falar sobre violência obstétrica. A violência obstétrica está atrelada, sim, à violência de gênero, certo? Então, assim, eu acredito que precisa sair mais do âmbito acadêmico. Nós discutimos muito gênero, nós discutimos muito violência de várias formas, mas ela precisa sair do âmbito acadêmico, né? E daí a formação, ela precisa acontecer desde o primeiro perdão, assim, a informação, ela começa a ser disseminada a partir de pequenos comportamentos como esses nossos. A formação que vocês estão fazendo tem toda uma diferença de quem vão ser vocês e o veículo que vocês vão ser para outras informações, para outras mulheres. É o trabalho de formiguinha mesmo. A matéria está atrelada a vários aspectos. Então, assim, a informação e como chega essa informação, eu acho que essa condição assim é com a não, sabe, Bia? Para que as mulheres elas comecem a entender e aí diferenciar o que é e o que não é violência. Eu acho que é importante você dizer assim, como identificar essas violências. Existem violências que são violências veladas, entendeu? O profissional, às vezes, tira foto da criança, faz o mínimo ali logo após um parto, e na verdade está meio que subliminando, né, o que foi que aconteceu por trás. Uma fala, um gesto, um olhar, não dar uma informação que é necessária e que é importante, ou um silêncio daquele profissional frente a uma pergunta, ou um medo, ou uma angústia, tudo isso é violência obstétrica. Isso não apenas no momento do parto, eu estou falando desde até no momento onde eu estou pensando em engravidar, certo? As pessoas tentando ou adotar um filho. Então a gente considera violência obstétrica nos mais variados tipos de gravidez, de maternar e de paternar. Violência obstétrica não é só violência obstétrica com a mulher também. O pai, ele que é para ser um protagonista ali, né? A gente fala tanto do pai participar, do pai estar ativo no processo, mas muitas vezes esse pai ele é silenciado. Às vezes esse pai não é nem visto.
entende? Então, precisa realmente de informação. Depois da informação, empoderar, inclusive a rede de apoio que essa mulher tem no momento do parto. Bom, o meu caso foi assim, eu tive 2 tipos de parto, porque eu tive 2 filhos, bem diferentes de idade de um para o outro. O primeiro foi normal, mas também sofri bastante dor, porque foi o primeiro, eu era muito nova, apenas eu tinha 15 anos de idade, quando eu tive meu primeiro filho. Depois eu tive a minha outra filha, com 28 anos de idade. E o segundo parto foi um dos mais complicados que eu tive, porque eu cheguei com dores de parto para ter normal, e quando tive até 7 dilatação, mas não consegui passar disso, né? Porque com 10 centímetros de dilatação e não consegui passar disso. E o médico ficou insistindo para que eu fosse ter normal. Ele tentou de todas as formas induzir o parto. Então eu me senti violada sim, porque era um caso de urgência, eu comecei a perder sangue e ele não me socorreu da forma que era para ser socorrida. Ele ficou insistindo para me ter normal. E ele vendo que eu era para ter sido de urgência logo para cesariana. Fomos para cesariana. Depois de um bom tempo, né, ficando lá naquela sala fria, gelada, que é horrível lembrar desse momento para mim. E quando eu tive a menina, depois do cesáreo, eu tive 2 pré-eclampses por conta da demora, que para mim ter sido atendida, para mim ter sido socorrida, na verdade, porque, como eu já falei no início, o médico viu que eu não tinha passagem para a menina e ele mesmo assim insistiu para o parto ser normal, né? Tentou induzir tudo, colocando comprimido dentro da minha vagina e, mesmo assim, eu não consegui ter dilatações nenhuma. Fui para o quarto, fiz a cesárea e, quando eu saí do quarto, depois da cesárea, eu tive 2 pré-eclampses, quase que morro, tive hemorragia no meio, né, de uma bolsa de sangue e fiquei internada. Na verdade, o normal é sair pelo menos com 3, 4 dias do hospital. Eu passei 15 dias internada, de tão grave que foi a minha situação. Quase que morre, ou eu, a menina. Mas, por fim, deu tudo certo, né? Graças a Deus. Estou aqui e a minha menina também já está com 8 anos de idade. A violência física, ela, antes mesmo de acontecer, a violência já apareceu de forma, como eu disse a você, velada, subliminar. Então, esses impactos, eles não são apenas físicos, certo? Mexe com impacto na sexualidade, tem impacto na vida social de uma maneira geral, tem impacto no desejo ou não de ter outro filho, tem impacto na relação conjugal, na relação com o próprio filho. Certo? A partir do momento onde, além de vários outros aspectos que não vai no caso trazer aqui para vocês, que é a questão da romantização da maternidade, né, de como é visto pela sociedade muitos aspectos que é trabalhado no pré-natal psicológico, isso aí, além de tudo isso, a mulher lidar, né, com o corpo mutilado. Eu até me arrepio falando nisso, né? A mulher olhar para o seu corpo e ver algo que você não pediu, né? Que é uma sensação de impotência. Então, assim, o físico, ele vai cicatrizar. Mas a parte subjetiva, ela demora muito. E isso não é apenas Regina que está falando, que sofreu a violência obstétrica. A pessoa que está falando, a mulher que está falando aqui, também é a pesquisadora, entende? E aí, dentro das pesquisas, é muito demonstrado o quê? Identificação de depressão pós-parto, ou o que é denominado hoje de uma depressão perinatal. Essa depressão perinatal, ela pode ser tanto feminina quanto masculina, certo? Essa depressão perinatal, onde tem aspectos psicopatológicos seríssimos, como delírios e alucinações acerca de querer matar o próprio filho e tirar a própria vida. Então, assim, o físico, ele não está desmembrado do psicológico, certo? E esse não desmembramento, a gente fala justamente dessa dificuldade de superação, né? Então, assim, eu, Regina, tive e tenho essa ferramenta de dar voz às mulheres a partir do meu trabalho, né? Tive condições de buscar psicoterapia, tratamento, levar minha filha para vários especialistas para identificar se vai ter ou não, se ia ter ou não sequelas acerca daquele momento que foi traumático também para ela. Então, existe também algo que está aí no inconsciente da minha filha e de tantas outras crianças que sofreram esse processo de violência obstétrica, que após o nascimento também passam por vários procedimentos invasivos, certo? Eu tive essa possibilidade, mas quantas mulheres nesse exato momento estão sofrendo violência obstétrica e não vai ter essa oportunidade, né? Que vai levar essas sequelas e, consequentemente, essas crianças também. Então, são sequelas irreparáveis.